Fala aí galera, aqui é o Jorge, canal Livro Secreto, mais uma Graphic Secret de Graphic MSP. Hoje eu vou aqui apresentar para vocês Turma da Mata, tá? De 3 autores bastante talentosos, que são o Arthur Fujita, o Roger Cruz, não sei como é que pronuncia o nome dele, nunca ouvi, né? Que é bem conhecido para quem curte Marvel e DC. Ele teve uma fase longeva assim nos X-Men, desenhou Homem-Aranha, desenhou Vampiro Americano, desenhou Darkness, que não é da Marvel e da DC, mas é de super-herói também. Então é bem conhecido. E o Davi Kalil, que fez as cores aqui, que é muito talentoso também, bastante conhecido também, tá? Essa aqui é uma Graphic MSP de aventura e fantasia, com um quesinho de steampunk também, tá? Então aqui você tem um reino que descobriu um metal que, se você coloca ele na água, ele aquece a água e vai gerando vapor, o que gerou toda uma tecnologia baseada no vapor, daí o steampunk da história. E acabou criando um reino murado numa montanha, que é onde tem a mina, e deixou a mata para outros habitantes. Então você tem a disputa entre o reino e a mata. Tá? Depois de um tempo, o filho do rei assume, que é o Leonino II, e você tem um confronto entre o pessoal da mata e o pessoal do reino, que já vinha de antes dele assumir o trono, tá? E aí existe todo um complô, o rei some e o Fuin assume e descobre uma outra coisa e quer destruir o pessoal da mata, tá? E aí você tem o Jotalhão, tá? Que ele foi capturado quando era criança e está vivendo na cidade, mas na verdade faz parte do pessoal da mata, tá? E que vai ser muito importante para a história. Então, no final, o pessoal da mata precisa criar um plano para impedir o Fuinha, que está dominando o reino com a ausência do rei Leonino, de destruir a mata, tá? E aí você vai nessa toada meio de fantasia medieval, com espadas, lanças, arco e flecha, essas coisas, mais alguma tecnologia de armadura, de steampunk, essas coisas, numa história que ela é muito calcada em cima de alguns clichês do gênero, mas que funcionam, são muito bem trabalhados aqui, tá? Aí a pessoa fala assim, essa história tem clichê. Gente, o clichê, quando ele é bem trabalhado, ele empresta o que você espera daquele tipo de história, tá? Não é o fato de ser um clichê que vai tornar a história boa ou ruim. Vai ser como aquele clichê vai ser usado. Então você vê assim, Indiana Jones é um clichê, mas é bem usado. Aí tem outros filmes que tentaram usar os mesmos clichês e ficaram uma porcaria. É a mesma coisa em história. Por exemplo, você pega a história de super-herói, ela é toda baseada em cima de clichês, com raríssimas exceções. Às vezes funciona, às vezes não. Depende de como o roteirista trabalha e depende de como os desenhistas colocam o que o roteirista passou para o desenho, tá? Porque isso é muito importante também. História em quadrinho, ela não é uma junção em si de arte e texto. Você não pode ver separado arte e texto. Ela é uma coisa só. Arte e texto tem que funcionar junto. Se a história, mesmo que o roteiro seja bom, não tiver uma boa narrativa gráfica, ela não vai funcionar. Se ela tiver uma boa narrativa gráfica, mas o roteiro for fraco, os diálogos forem fracos, ela não vai funcionar. Então ela é uma união disso tudo, ela é uma coisa só. Você não pode compartimentar a história em quadrinhos, dizer assim, a arte é assim e o texto é assado. Não. Porque ela funciona como uma única coisa, ela é uma história só. Então a equipe tem que trabalhar muito bem afinadinha para a história funcionar. E aqui isso acontece, gente. Os três trabalham muito bem juntos mesmo. Muito bem juntos. Então vou dar uma ideia da arte para vocês. Esse eu estou mostrando um pouco a arte porque
pode ter muito spoiler aqui, porque é uma história de aventura, né? Então não quero estragar algumas coisas aqui. Vocês vão reconhecer os personagens da história, você vê que as cores são muito bem usadas e tudo. Aqui atrás você tem a biografia dos três, tá? O Arthur Fujita, o Roger Cruz e o Davi Kalil. E aquelas mesmas extras de sempre, com a historinha, onde eles foram criados, tá? Alguns esboços de capa, design de personagens e assim vai os extras, tá? Então, uma história de aventura que funciona, que eu achei bem legal, gostei bastante. Espero que venha mais por aí, porque tem como dar continuidade aqui à história, tá? E recomendo para quem gosta desse tipo de história. Né? Essa aqui é uma história bem divertida, assim, bem voltada para a aventura mesmo, tá? Não tem nenhuma reflexão mais profunda, assim. Tem aquelas coisas de sempre, de resolver as coisas através de acordo, de amizade, valor da amizade, valor da família, essas coisas que tem sempre, mas nada muito aprofundado, não é o mote da história, tá? O objetivo da história é realmente contar uma boa aventura e ela consegue. Tá? Então, fica aqui para vocês mais uma gráfica MSP, desse selo que eu gosto bastante, não canso de me repetir porque é realmente muito bom. E se você acompanhou esse vídeo até aqui, sempre os vídeos mais curtinhos do Graphic Secret, para não entregar muito da história, tá? Deixa aí aquele seu joinha, que ajuda bastante a gente aqui no canal. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixa aí nos comentários se você já leu essa história aqui, se você já leu alguma outra gráfica MSP, se você tem curiosidade de ler, se você gosta do selo, se você gosta dessas ideias que tem de você revisitar personagens através de outros olhares, que eu acho que funcionou muito bem. O Sidney Guzman está de parabéns realmente com esse selo aqui, a curadoria dele, né? E vamos trocando mais ideias aí nos comentários aí, que é sempre bom bater um papo. Fica todo mundo bem aí, até o próximo vídeo.